95% dos neurocientistas não vão concordar comigo, mas tudo bem. Na minha opinião, a gente não tem livre-arbítrio. Então você não escolhe o que você vai decidir. Na verdade, era só o que você podia decidir naquele momento, dentro daquela circunstância, devido àquelas camadas sedimentares de experiências que você construiu durante a sua vida. Então, vou dar um exemplo. Você é uma pessoa que, sei lá, na infância você sofreu rejeição dos pais. Então, você formou no seu cérebro uma camada ali de rejeição paterna. No ensino fundamental, você sofreu bullying. Tá me dando agonia esse assunto. Então, você sofreu bullying no ensino fundamental. Sim. E você formou outra camada de rejeição. Os neurônios atualizam. E você responde ao mundo frente à luz daquilo que você viveu. Eu espero que as pessoas tenham honestidade intelectual para tentar pelo menos prestar atenção no que eu estou explicando agora e não tirar conclusões. Não tirar conclusões em cima de um fato, né? De um negócio. Não, mas em cima de uma pouca, pelo menos nem se preocuparam em entender, sabe? Sim. Tipo, se for tirar uma conclusão contrária à minha, pelo menos tenta entender o que eu vou falar. Então você formou duas redes neuronais de engrama que estão determinando o seu comportamento. No ensino médio, você começou a namorar uma menina e você descobriu que ela ficou com o seu melhor amigo e traiu você. Então já são 3 itens que lembram... E ele não teve culpa nenhum dos 3. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo assim, é o terceiro item no seu cérebro, no seu desenvolvimento, que tem a ver com rejeição e trauma relacionado a confiar em alguém. Aí no seu trabalho, na sua faculdade, riram de você quando você apresentou um trabalho e você não conseguiu entrar em nenhum grupo para fazer festa e sair no bar e tal. Então, um quarto item na sua camada do cérebro que você desenvolveu relacionado a não confiar nas pessoas. No seu trabalho, muitas vezes, você começou a se aproximar de uma pessoa, de uma mulher, e essa mulher lembra alguém lá do seu passado, que você muitas vezes nem percebe que ela lembra, e ela te chama pra sair. A decisão de sair com ela foi sua ou não? Foi consciente sua ou não? Porra. Na minha opinião, não, cara. Na minha opinião, seu cérebro respondeu à luz de tudo que você viveu antes. Se a sua mãe se estressou na infância, você provavelmente vai ter um eixo de resposta ao estresse mais sensibilizado que pode aumentar ainda sua predisposição a determinadas respostas na gravidez. A determinadas respostas na sua vida adulta, via epigenética. Então, hoje, por exemplo, a sua resposta à frustração, um término de namoro, um podcast que flopou, a sua resposta emocional à frustração hoje é influenciada por um evento traumático que a sua mãe teve enquanto você estava na barriga dela. Cara, mas isso que tu tá falando, velho, me dá uma agonia tremenda, velho. Tipo, de não me sentir livre no livre-arbítrio. É que assim, ó, o livre-arbítrio, pensa assim, ó. Qualquer neurônio do seu cérebro vai disparar frente a um estímulo que ele recebeu. Não existe um neurônio que dispara sozinho. Tipo, o neurônio decidiu disparar um potencial de ação, que é um estímulo elétrico, uma sinapse, e ele simplesmente decidiu, vou ligar aqui. Não existe isso. O seu neurônio ele só vai disparar à luz de uma informação sensorial que ele recebeu do ambiente. O seu cérebro é uma bola de gosma, de carne, jogada dentro do ambiente, que recebe estímulos auditivos. Vou dar um exemplo. Bate um negócio lá fora e você olha. Foi da sua decisão olhar? Você só olhou, cara. O seu neurônio interpretou isso, avisou o tálamo, informou os músculos do pescoço e você jogou a sua atenção pra lá. Não foi decisão sua. Mas isso é perigoso falar isso, velho. É muito perigoso. Porque aí seria o que a gente vai... Porque, cara, se ninguém tem culpa de nada, todo mundo pode fazer o que quiser. Tu mata, tu rouba. Entendeu? Mas pensa assim comigo, vou te dar um exemplo. É foda esse tema, né? É foda, pô. Mas pensa assim, eu vou te dar um exemplo. Digamos que você tá... Eu tenho que cuidar, cara, nesse momento. Tem que cuidar, velho. Eu tô cuidando. Águas perigosas. Eu tô cuidando. Digamos que você tá num hospital com um familiar seu e você tá caminhando para a máquina de refrigerante, pegar um refrigerante enquanto seu familiar tá no quarto. Passa uma pessoa em cima de uma maca sofrendo uma crise de epilepsia e ela tá se convulsionando e se batendo. Você tá com o refrigerante aberto e essa pessoa passa por você e na crise dela que ela tem de epilepsia, ela bate na sua mão e vira seu refrigerante. Ela teve culpa?
Por quê? Caralho, velho, tu tá muito perigoso, cara. Eu tô entendendo. Vai se criando um clima terrível. Vai se criando um clima terrível, velho. Não, tô perguntando. Não, mas ela, tipo, quem não teve culpa? A pessoa do refri ou a Não, a mulher. epilepsia? Na minha bateu. opinião, a pessoa, se fosse eu iria relevar por... Não, tô perguntando se ela teve culpa. Ah, tá. Ela foi intencional? Ela fez com intenção? Não. Mas então tudo na vida é sem intenção, Não, pensa velho. assim, ó, por exemplo, se você tem um caso um caso de um tribunal americano que teve um assassino em série, um serial killer. Esse é um caso relativamente famoso. Um assassino em série, um serial killer, que ele... Cara, é muito louco assim, porque existe uma região do seu cérebro chamada de córtex pré-frontal, que é a região envolvida com racionalidade. É foda, cara, porque tem que pisar em ovos aqui. É envolvida com racionalidade e com desenvolvimento de comportamento empático. O córtex pré-frontal faz isso. A gente chama de teoria da mente. Você se bota no lugar de outra pessoa, tá? Uma coisa é você ter uma baixa atividade do córtex pré-frontal. Por exemplo, você pode ter uma lesão no seu córtex pré-frontal e não desenvolver necessariamente um tipo de comportamento agressivo, por exemplo. Isso já tem explicado na literatura. Tem pessoas que têm baixo metabolismo no córtex pré-frontal e não desenvolvem agressividade, por exemplo. Por quê? Tipo, o psicopata que não é um serial killer. Não, ele não desenvolve ele nem é psicopata. Na realidade, é uma pessoa que muitas vezes teve uma maturidade ou uma lesão no córtex pré-frontal na infância, mas teve cuidado, teve mãe, teve pai que cuidaram, que não sei o quê. Por outro lado, tem casos na literatura, inclusive esse que eu vou falar agora, que o cara teve uma lesão no córtex pré-frontal aos 10 anos de idade, sofreu um acidente de carro e sofria trauma na infância. Na idade adulta, essa pessoa virou um serial killer. Então, uma pessoa que matou 5, 6 pessoas. E uma dessas pessoas, que era uma menina, ele levou para casa e ficou abusando sexualmente da menina por uma semana. Quando terminou de abusar sexualmente da menina, esse serial killer levou... A menina falou, por favor, me deixe sair, não sei o que. O cara falou, ok. E levou a menina na porta da casa dela. E saiu e foi embora. A menina, obviamente, chamou a polícia. E a polícia foi lá e prendeu o cara. Quando a polícia perguntou por que ele fez aquilo, ele não se ligou. Porque o cérebro dele não estava num funcionamento pleno. Ele não se bota no lugar da pessoa. Tanto por isso, mas por que um cara que abusou sexualmente de uma menina ia levar ela na porta da casa dela e largar ela e liberar ela? Incongruente, Óbvio né? que ele ia ser preso. Então você tem uma baixa atividade no seu cérebro em regiões específicas que fazem desde você ter um comportamento brutal desses até se entregar pra polícia sem querer. Até tu ter esse lá epilepsia. E cara, quando você vai ver, é fruto da atividade de um cérebro. Então, na minha opinião, teoricamente, por exemplo, uma pessoa que tem uma lesão no córtex pré-frontal, que é envolvido com... Por exemplo, tem um caso na neurociência chamado de Phineas Gage. É um caso bem famoso. Phineas com PH. Bota aí na internet Tipo que você vai Phineas e ver. Ferb. Phineas. É com PH? É. Então é esse aí, Phineas Gage. Ele era um operário que estava trabalhando numa obra e ele foi macetar uma barra de ferro para explodir as pedras e a barra explodiu e entrou embaixo do olho dele e arrancou o córtex pré-frontal inteiro dele. Arrancou fora, cara. E como eu te falei, as áreas envolvidas por nos manter vivos são áreas que estão principalmente no tronco encefálico. Você vive só com aquilo ali. O resto é uma superficialidade dos humanos que permite a gente fazer isso. Mas para você viver... Se a lesão é no... Cara, se aqui na lesão, se eu cravo um negócio aqui em você, já era, velho. Porque ali estão os seus centros de respiração, centro de batimento cardíaco, aí você morre, tá? O córtex pré-frontal, você consegue viver sem. Super tranquilo, você vive sem. Só que você vai ter alteração no comportamento, principalmente no comportamento que o córtex pré-frontal tem... Os inibidores e tal. Inibidores de comportamento. Viver em sociedade depende do córtex pré-frontal. Sem córtex, você só não faz xixi no meio de um shopping porque você tem córtex pré-frontal. Tanto é que às vezes você bebe demais, você faz. Você inibiu o córtex pré-frontal. Eu lembrei de uma história agora. Não conta. Não, mas tipo, faz sentido o que tu falou agora. Então. Pensando no fermento. O que acontece?
Esse cara que teve esse acidente na obra, esse cara que teve esse acidente e destruiu o córtex pré-frontal, antes o relato era, cara, ele era super educado, sempre andava de, cara, terninho, super educado, super cordial, super gentil, super tranquilo. Depois que ele perdeu o córtex pré-frontal dele no acidente na obra, ele começou, cara, ele saía nu na rua, saía pelado na rua. Ele assediava mulheres, ele abraçava as mulheres e assediava elas, queria transar Então, com mas elas. esse cara pode ser preso por isso? Cara, então, ele é culpa dele? Responde tu. Mas não, é, não é sei, tô perguntando pra vocês. que eu acho que tá mais ligado à parte da impunidade, né? Tipo, se não prender esse cara, não vão poder prender ninguém. Não, eu não digo que não e é às pra vezes os pre- motivos são Eu diferentes. não digo que não é pra prender esse cara. Sim, Porque senão acabar a sociedade. Não, eu não digo que não é pra prender ele. Eu não digo que não é pra fazer. Eu não tô falando nada, velho. Eu só tô Sim, falando sim. o que a neurociência Só tá fala. expondo fatos. Se fodam aí, concluam o que vocês quiserem. Eu não vou concluir nada. Eu só tô nem expondo respondo fatos. mais aqui. Agora me pergunta, é culpa do cara? Ele não tem o cérebro. Imagina assim, seria o equivalente a você chegar pra um diabético tipo 1. Ou um cachorro, sei lá. Não, ou você chega pra um diabético tipo 1. Cara, é sua culpa que seu pâncreas não tá produzindo insulina. Cara, o sistema imunológico dele atacou as células. Ele não tem aquelas células que produzem insulina. Não é culpa dele que não tá produzindo Cara, mas insulina. então, mas aí tu chega num ponto, cara, que se tu extremalizar essa situação, chega num ponto que ninguém tem culpa de nada, cara. Eu sei, cara, eu sei, mas eu Que não... tu vai chegar no Por isso é ponto, tão pô, que perigoso. tu tá bem sucedido, blá 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 blá, por causa do teu cérebro é daquele jeito, Cara, não teria como ser diferente, velho. Mas não teria, cara. Tá, Mas aí acabou o livre-arbítrio. Então, nessa parte Mas do não tem livre-arbítrio. livre-arbítrio, cara. Você é o que você é hoje e você não tinha outra opção. Sim, mas assim, isso tudo é construído no Só que passado. sabe o que é foda? Existe um cara chamado Daniel Gazzaniga, que é um psicólogo, que ele tem um livro chamado Who is in Charge? Quem que manda na porra toda? Quem tá no comando? Que é um livro sobre livre-arbítrio. E nesse livro ele trata, primeiro, se existe ou não livre-arbítrio. Ele concorda comigo. Na verdade, eu concordo com ele. Né? E ele fala assim... Só que ele fala isso. E aí, cara, ele meio que fala assim, cara, é uma conclusão que a gente chega, mas a gente não pode viver à luz dessa verdade. Sim. É o que ele fala.